Graça e paz, o Senhor nos abençoe. Parabéns, aniversariantes. E aos que sofrem, nós estamos orando por vocês. Temos algumas pessoas com Covid incubada, muitos doentes, muitos com problema financeiro. E que Deus dê muita fé, muita esperança para passar esses momentos difíceis que a gente passa na vida. Maior é Deus, né? Quero fazer uma oração para você. Põe o seu problema diante de Deus. Senhor Deus, eu quero pôr na tua presença a vida de cada um, Jesus. Seja ele familiar, seja de saúde, seja financeiro, seja relacionamento, seja qual for o problema, Senhor. Tu és um Deus que cura, que faz milagre. Tu és um Deus, Senhor, que soluciona os problemas. Que haja milagre, que haja esperança e que haja muita fé. Vamos tudo na tua presença e aguardamos, Senhor, o teu milagre em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. O Senhor os abençoe. Hoje nós vamos ler Mateus, nós estamos, né? Seguindo Mateus 8, de 1 a 4. Lê para nós, Paulo. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Amém. Nós perguntamos, sempre fazemos uma introdução com uma pergunta, e nós perguntamos: qual a atitude correta para a pessoa receber o milagre de Cristo? Existe alguma atitude correta? Existe. Nós vamos ver hoje. Então, o nosso tema é adoração e humilhação antes de pedir. Vamos falar junto? Adoração e humilhação antes de pedir. Ao terminar o sermão do monte, a gente até passou um vídeo aqui, passou parte do sermão, Jesus desce o monte. E ele encontra um leproso. Foi na região da Galileia, mais ou menos 40, 50 quilômetros ali de Jerusalém. E esse leproso, ele tinha lepra, ou hanseníase. Vamos falar um pouco da hanseníase, hoje com conhecimentos atuais, depois a gente vai para o Velho Testamento. Então a hanseníase tem esse nome, né? A lepra, em homenagem ao médico norueguês Gerard Arno Hansen. Esse nome aí talvez não seja bem pronunciado desse jeito, mas é isso aí. Que ele descobriu a sua causa em 1873. Então, já passou a procurar uma cura. Eles mudaram o nome, porque é muito feio, discrimina demais chamar alguém de leproso. Então, hoje, atualmente, chama doença tropical negligenciada. Né? Doença tropical. Tem até o hospital de doenças tropicais aqui em Goiânia, então se trata essa doença. Ela é causada por uma bactéria, Mycobacterium leprae. Né? Então é uma bactéria que causa ela. A gente pensa assim, não é que causa a lepra, né? É uma bactéria, olha que coisa. O sintoma dependendo da resposta imune, varia de 6 meses a 5 anos. Imagina, a pessoa pode ficar ter ela e depois 5 anos se manifestar. O contágio pode ser por secreção e também não é tão contagioso como a gente pensa, como era na época, né? Porque na época era terrível a hanseníase. A pessoa que tinha hanseníase. Então, é uma doença que hoje tem a medicação, se trata com antibiótico, mas que na época não havia cura, é só um milagre mesmo de Jesus.
E a pessoa que tinha a hanseníase ou a lepra, ela era uma pessoa com uma aparência extremamente desagradável. A gente vê alguns vídeos, né? E que a pessoa toda enrolada, ele perdia partes do membro, principalmente os dedos. Tinha a pele esbranquiçada, com escamas, feridas, tacava os olhos, mãos e pés. A pessoa que enxergava pouco, perda de membros do corpo. E a pessoa que contraiu pode viver até 30 anos com ela. Né? Há casos que chega a 30 anos. E é um tratamento por meio de antibiótico, como eu já disse. Geralmente a lepra ela é muito disseminada em ambientes muito pobres, né? Sem saneamento básico, sem higiene, sem água. Realmente essa bactéria desenvolve. E na lei de Moisés, nós vamos ver lá em Levítico 13, ele vai falar como se detecta a lepra e como deve agir o leproso. Né? Em Levítico 13, 46 vai dizer que o leproso ele tem que viver longe do arraial, ou longe da cidade. Então, além de todo o sofrimento, da dor, da aparência e tudo, ele ficava longe do convívio da sua família, dos seus amigos. Então, ficava geralmente os leprosos junto com os leprosos, afastados. Se ele chegasse na cidade, ele tinha que gritar para dizer que chegou, para as pessoas afastarem, enquanto não tinha jeito dele. Então essa é a lepra, uma coisa terrível. Deus, quando quis castigar Jó, para ver se ele era temente a Deus, aquela disputa que ele fez com o diabo, ele contraiu lepra, que era a pior coisa. A Bíblia fala que ele raspava a pele com cacos, né? E a dor era insuportável, e a humilhação das pessoas. Então, é como você tivesse uma doença que as pessoas vissem ao olho nu. No capítulo 8, 12, diz assim: um aproximou-se e adorou de joelhos e disse: Senhor, se queres, pode purificar-me. Um leproso aproximou e adorou de joelhos. A primeira coisa que ele fez, aproximou-se de Jesus e adorou de joelhos. Essa é uma das atitudes que nós temos que ter. Aproximar de Jesus. Ore, chega próximo de Deus. Procure o caminho de Deus. E o adore. Prostre-se diante dele. João 4, 23 diz o seguinte, lê para nós. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém. Nós vamos ver que Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Se temos uma coisa aqui que nós vamos deparar, são com a realidade da verdade desse hemofílico, desse leproso. Ele estava realmente sofrendo. E ele adorou Jesus com sinceridade. E Deus procura pessoas que estão sofrendo, que o procuram. Eu acho muito difícil pessoas que estão passando momentos tão complicados na vida e não estão procurando o caminho de Deus, se humilhar diante de Deus. Não se resolve os problemas com agressividade, com preocupação, briga e angústia. Se resolve se humilhando diante de Deus. O leproso, ao se ajoelhar, ele está se humilhando diante de Deus, já que a situação dele já era tão humilhante, e ele se humilha mais ainda. Dificilmente ele faria isso para outra pessoa, se ajoelhar, mas para Jesus se ajoelhou. Em 1 Pedro 5, 6 diz o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Amém. Então, nós devemos humilhar diante, 1 Pedro 5, 6, diante da poderosa mão de Deus, que a mão de Deus é poderosa e pode resolver os nossos problemas. Para que no seu tempo vos exalte, que foi o caso desse leproso, Deus o curou. Alguns dizem assim, algumas orações a gente vê, e eu vejo assim, gente, que base bíblica tem para isso?
Eu não aceito este problema. Você já ouviu? O Senhor prometeu, tem que cumprir. Eu vi uma pregação longa do sujeito falou isso. Você tem que chegar diante de Deus e dizer: eu sou honesto, eu devolvo, eu colaboro financeiramente com a minha igreja, eu ajudo quem eu posso, eu sou um sujeito que leva uma vida honesta, então eu estou passando por isso, eu exijo que o Senhor me abençoe, que a sua palavra disse que o Senhor abençoa os justos. Não é a atitude desse leproso. E não é a atitude que Deus manda, humilhar diante dele. Porque a Bíblia diz, em Salmos, que não há um justo sequer. E se nós fizermos o máximo, ainda vamos o quê? Deixar de fazer muitas coisas. Porque somos limitados humanamente, tanto pela mente como pelo corpo. Então não é a atitude correta dele, ele chegou, se humilhou diante de Deus, não é com arrogância. Eu não tenho que exigir nada de Deus. Senhor, eu quero que minha comunidade seja assim porque eu faço o meu melhor. Não. Eu faço o meu melhor e a bênção vem de Deus. Eu tenho apenas que me humilhar diante de Deus e esperar dele a resposta. Em Mateus 8:3, do mesmo texto, diz assim: Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Então o que ele faz? Ele fala assim: Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero. Ele faz uma pergunta para Jesus: se você quiser, você pode purificar. Ele está dizendo assim: você tem poder para purificar, depende da sua vontade. Eu quero ser curado, você tem poder para ser curado, para me curar, mas depende da sua vontade. É a oração correta. O que a oração do Pai Nosso fala? Seja feita a tua vontade. Às vezes eu estou passando por um problema, eu quero que solução, não aceito isso não. Senhor, faça a tua vontade. Esse leproso era um sujeito que tinha um grande conhecimento das Escrituras. Ele não chega exigindo nem nada, ele diz: Senhor, se tu quiser, se for a tua vontade. O Senhor tem o poder e eu quero ser curado, mas depende da tua vontade. Ele falou: a minha vontade é que você seja curado. A natureza de Jesus é fazer o bem. Se nós fizermos algum pedido para Jesus, ou a relação à família, à saúde do Senhor, eu preciso de um milagre. Aí nós pegamos assim: Deus vai querer ou não fazer? Então, em Lucas 4:18, está fazendo a referência a Isaías 61, e diz assim: lê para nós. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração. Amém, maravilhoso, né? Então Jesus ungiu para pregar os pobres, mais pobre que um leproso não tinha jeito, mais isolado. E enviou-me a curar os contritos de coração, aqueles que se ajoelham e pedem a Deus, não exigindo, e reconhece que está doente e que precisa de um milagre. É desses para que Deus veio. E ele veio, Jesus deixou o céu, se fez homem para fazer milagres em nossa vida, e faz esses milagres até hoje pela fé. Ele não mudou, ele é o mesmo Deus. Ele não está presente hoje aqui fisicamente, mas está presente em espírito, através do Espírito Santo. E ele pode fazer um milagre para a sua vida, para a minha vida, para a vida daquele que se humilhar diante dele, daquele que pede, daquele que espera. Em Mateus 8:4, seguindo o mesmo texto, ele diz: em seguida Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele fala assim: não conte isso para ninguém. Na Bíblia, no Novo Testamento, não vai haver uma explicação clara do próprio Jesus dizendo por que ele fala para não falar para ninguém. Outros casos ele fala isso. Algum caso ele fala: conta o testemunho que Deus fez para você. Né? Mas uma das coisas que a gente poderia dizer, há várias explicações. Eu nem quis anotá-las todas, mas como não tem uma clara mesmo, uma das seria Isaías, né? Isaías, eu esqueci de pouquinho, parece que é 2:14,
ou 14:2, a referência que eu esqueci. Diz assim: não clamará, não se exaltará. 42:2. Se eu corrigir, quanto que é? 42:2. Então, em 42:2 diz assim: não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Então, Jesus não era político. E o político que faz, ele fala que fez, né? Também de campanha. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele não tinha essa intenção de se promover. Ele sabia que aonde há luz, as trevas dissipam, saem. Porque como você vai chegar para uma pessoa que era leproso e falar para ela não dizer para as pessoas? É quase impossível. Porque as pessoas conheciam ele. E foi perto de muita gente, que Jesus estava sabendo no Sermão do Monte, havia muitas pessoas em volta. As pessoas ficaram sabendo de ter falado. E ele chegava para o sacerdote, que nós vamos ver ainda, ele tinha que se apresentar ao sacerdote, e ele foi curado, ele tinha que dizer como ele foi curado. E os sacerdotes, a gente sabe que odiavam Jesus. Isso não era bom para ele era assim, mas para o ódio que eles tinham de Jesus, isso só se agravava. Nós vamos ver que pela lei de Moisés, em Levítico 14, vai dizer como tem que proceder a pessoa, o hanseníase, o leproso, depois de comprovado pelo sacerdote que ele foi curado. Então ele tinha que passar pelo sacerdote, ele tinha que examinar, esperar uns dias, depois voltava, ele tinha que fazer oferenda de animais, era um capítulo inteiro, é até difícil de entender, mas se você abrir lá em Levítico 14, você vai ver. O 13 é para detectar quem é leproso, e o 14 é a cerimônia para quem foi purificado. Jesus nos purifica da lepra, da doença da lepra, e nos purifica do pecado da lepra. A lepra é considerada na Bíblia o pecado. Por que o pecado? Porque o pecado faz exatamente o que a lepra faz. Ela tanto destrói o físico da pessoa. A lepra, ela destrói o relacionamento com as pessoas e destrói a mente da pessoa, porque a pessoa passa a sofrer e sentir-se isolada e discriminada. Então a lepra é uma coisa horrível. Também na época de Jesus, o pecado é assim. O sujeito começa a beber demais e logo ele não quer trabalhar, a mulher já não quer ele perde o emprego, ele começa a ficar nos botecos pedindo uma pinga, é como a lepra. E um dia ele tem um encontro com Jesus, e Jesus fala: eu quero te purificar. Ele larga o vício e começa a conviver pacificamente com as pessoas, se restabelece a sua vida. Quantas pessoas já perderam tudo por causa de um vício? Quantas pessoas estão ali aqui em Goiânia tem menor do que Brasília, mas aqui em Goiânia tem a Cracolândia, ele perto da rodoviária. Pessoas que passam chuva, calor, tudo lá, atrás de uma pedra. Perdeu tudo, a família perdeu tudo. É como se fosse um leproso. E Jesus quer trazer um milagre para eles, mas eles têm que querer o milagre. O Espírito Santo tem que convencer eles disso. Fazer como fez esse leproso, se humilhar e adorar a Deus. Em João, em 1 João 1:17b, diz o seguinte: e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a pessoa que é curada de lepra, você dá o nome de purificado. Ela foi limpa ou purificada. É tão interessante a semelhança da pessoa que larga de consumir droga por um tempo. Ela diz: eu estou limpo. Eu estava vendo o guitarrista do Rolling Stone, que consumia droga assim igual água, e ele parou e ele dizia: eu estou limpo. Quer dizer, essa maldição me deixou. E a lepra é a mesma coisa, você ficou livre dela, você está limpo, você está purificado. É como se fosse uma coisa que abrangesse toda a vida. E a Bíblia diz em João 17:7b, que foi lido, que é: o sangue de Jesus,
Seu Filho nos purifica de todo o pecado. Nos purifica, igual purificou a lepra do homem, ele nos purifica do pecado da morte. O sujeito não consegue viver em família porque ele é infiel, cada hora está com... Jesus muda a cabeça dele. E ele passa a ter uma família, conviver com paz, chega do serviço em paz, vai conviver com seus filhos. Antes ele não conseguia. Isso é uma maldição que Jesus tirou. Nos purifica de todo o pecado. O pecado não separa só o homem de Deus, a pessoa de Deus, mas separa das outras pessoas também. Você contar num ônibus, por exemplo, que a gente... E chega um mendigo, todo mundo corre dele. Então fica correndo, não está perto. Porque o cheiro do corpo é insuportável. Eu não sei se você já passou por isso, mas já passei muitas vezes. Ele chega e sai todo mundo afastando. Porque ele não toma banho, não se higieniza nem nada. Aquilo ali, o pecado, afastou ele não só de Deus, mas das pessoas. E Jesus vem trazer de volta. Em 1 João 1,9 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Então, se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel de nos purificar, né? Nos perdoar os pecados. Então, foi o que esse leproso fez. Ele falou do seu problema. Ó, se quiser, pode me purificar. Purificar é leproso. Então, nós chegamos para Deus e dizemos: Senhor, meu problema é esse. Eu estou passando um problema sério com meu filho. Eu estou passando um problema sério financeiro. Eu estou passando um problema sério de saúde. O Senhor pode me curar. O Senhor pode resolver esse problema. Olhe para mim. Então nós confessarmos. A Bíblia fala que nós devemos confessar uns aos outros. Falar dos nossos problemas uns para os outros e orarmos uns pelos outros. Intercedendo juntamente um com o outro. Que a gente tem os cultos de oração e oramos separados durante a semana. Justamente para pedirmos a Deus o milagre. Né? E Ele é justo, e diz: Ele é justo e fiel para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. De novo, purificar é lepra, de toda injustiça, de todo mal, daquilo que não é bom. Assim é Jesus. Aceite a Jesus e Ele purificará você da lepra da doença física, da lepra do abandono, da lepra da humilhação, da lepra de todos os problemas que te atormentam. E ainda te dará a vida eterna. Aceite, chega até a Jesus. Entrega a sua vida a Ele e diz: ó Senhor, age, deixa o Espírito Santo agir. Age, eu te amo, eu te aceito, eu quero ser teu servo. E Ele vai tirar toda a lepra, todo aquele mal que existe. Que tem tirado a sua paz, o seu sossego. Eu creio plenamente nisso. Lê a conclusão, por favor. Quando a pessoa adora, humilha e intercede a Jesus, ela recebe o seu milagre. Amém. Então, está aí a conclusão. Eu tenho adorado a Deus e humilhado pedindo um milagre? Ou eu tenho feito exigência? O senhor tem que me ajudar, o senhor prometeu. Não. Qual a atitude nossa? Achamos que merecemos? Ou nos humilhamos diante de Deus? Para nós responder. Vamos fazer a oração junto? Eu vou falando, vocês falam junto comigo e orarem o Pai Nosso no final e estaremos dando a bênção. Oremos. Deus purificador. Deus purificador. Em nome do teu Filho. Em nome do teu Filho. Me dê um coração adorador e humilde. Me dê um coração adorador e humilde. Para receber o milagre que eu preciso. Para receber o milagre que eu preciso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar ao Pai Nosso? Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus.